OBS. Muito bem, gente. Ó, vamos retornar agora na questão mais prática das classes gramaticais. Estão lá. E vamos a explicações mais práticas mesmo. E aí, quem estiver em casa também pode fazer pergunta. Fique à vontade craseado, tá, gente? Só lembrando aí. Vamos para as atividades básicas. Daqui para frente, aqui os conceitos das 10 classes de palavras. Então, vamos lá, gente. Ó. Eu vou colocar algumas frases aqui. Nós vamos colocar se elas estão corretas ou incorretas consoante a norma padrão da língua portuguesa. Tá, gente? Certo ou errado, na verdade. Primeiro caso é esse aqui, olha. Na sala, deixem 2 linhas, quem estiver copiando. Haviam bastante pessoas. Gente, ó, 2 linhas, viu? Olha, na sala, vírgula que é facultativo, viu, gente? Ó. Na sala, haviam bastante pessoas. Deixem 2 linhas. Item 2. Recebi bastante, vou colocar aqui, bastantes presentes. Gente, a letra não vai ficar muito bonita porque eu estou um pouquinho apressado, tá? Como é? As meninas estavam aqui bastante cansadas. Bastante cansadas. Item 4. Era meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Isso aqui todos sabem, né, gente? 5. De novo, as meninas estavam meio cansadas. Item 6. Já temos, vou colocar temos, né? Temos provas bastante para incriminar eles. Acho que por aqui tá bom, gente. Ó, esses 6 itens aí. O pessoal de casa está vendo direitinho. Tá, gente? O pessoal de casa está vendo, né, gente? Nós temos uma mania de falar o pessoal estão vendo, gente, né? O pessoal disseram. Não é. O pessoal não é coletivo, não. É comum, né? Então, o pessoal disse, o pessoal viu, o pessoal está vendo, não é o pessoal estão vendo. Tá, gente? O povo disseram também, não, o povo disse. O povo disseram, ó, o povo estão dizendo, o povo estão dizendo o quê? O povo está dizendo. Estão rindo porque já falaram isso, né? O povo estão dizendo, né? O povo estão dizendo. Quem falava, não fale mais, já era, gente. Tudo bem? Foi engraçado a gente aprender aula, né? Sim. Aí quando alguém fala, aí a gente percebe, né? É errado. Aí você percebe, é. É Verdade. Sim. Não, mas também nesse concurso de... O que foi agora? Monsenhor Tabosa, né? Havia... Estão me ouvindo, gente? Havia erros de digitação. Olha a minha fala, gente, a minha fala. Havia erros de digitação. Havia, verbo haver, no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer, só pode ficar na terceira pessoa do singular. Olha aí, ó. Não tem sujeito, exatamente. Ele não tem sujeito, ele não concorda com ninguém. Primeira coisa, ó, aqui, gente, ó, o primeiro erro aqui. Tá, ó. Verbo haver, no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer, fica sempre na terceira pessoa do singular, gente. Nunca se pluraliza.
nunca se pluraliza, tá, gente? Estamos querendo entrar aqui. Só um momento. Só um momento. Deixa eu ver, esse aqui tá dando. Não se pluraliza o verbo haver no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer, gente. Agora sim, voltou aqui. Sempre na terceira pessoa do singular. Já vou comentando, tá, gente? Eu vou comentando aqui, qualquer coisa dá um tempo para vocês copiarem depois. Vamos fazer assim. Vamos comentando logo, depois a gente copia, porque eu fico impaciente, eu sou louco. Gente, ó, esta frase. Na sala haviam bastante pessoas. Olha aí. Olha o nosso erro. Primeiro erro o quê, gente? Ó, o verbo haver, no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, fica sempre no singular, gente. Não se esqueçam disto. Não... Como é? Pois é, então a pergunta é, neste ano, haverá eleições ou haverão eleições? Haverá eleições, tá, gente? Na pandemia, houve muitos casos de Covid ou houveram muitos casos? Houve muitos casos, tá, gente? Então, assim, já sabe, houveram casos? Não. Haverão eleições também? Não. Haverá eleições, houve casos, havia pessoas, não é haviam pessoas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, exatamente, todavia, gente, né? Não, se nós pusermos, olha gente, ó, se nós pormos não, se nós pusermos o existir, aí a desgraça é esta, porque eu vou dizer o seguinte, ó, na sala havia, singular, pessoas, mas eu vou dizer o que? Na sala existiam pessoas. O existir em si, ele já concorda. Qual a diferença? É que o haver, gente, nesse caso, ele é transitivo direto. Isso aqui vai ser o quê? O objeto direto. Se eu coloco o existir, ele vai ser intransitivo. Isso aqui vai ser o sujeito da oração. Ou seja, como se dissesse, pessoas existiam. Né? Então tem essa diferença aqui. Muito simples, ó. E o bastante, pessoal? Bastante pessoas ou bastantes pessoas? Ó, viu aí? Classe gramatical? Classe gramatical? Pois é. Aí a referência, ó, gente. A referência é lá. Regra geral, gente. Pessoal, anotem-se em casa, por favor. Gente, anotem no seu HD. Não se esqueça nunca. Qual é a regra geral? Qualquer palavra que se refere... Gente, eu posso falar, gente? Posso falar direitinho? Vocês vão anotar? Não esqueça não. Gente, anote aí, viu? Qualquer palavra que se refere a um... Vou falar, viu, gente? Olha a regra, não se esqueça. Qualquer palavra que se refere a um substantivo... Atenção! Atenção, gente. Concorda com ele, gente. Concorda com ele. Olha aqui, ó. Porque vem para cá, olha. Se refere a substantivo, é o quê? Ou é artigo, ou adjetivo, ou numeral, ou pronome. Então, qualquer palavra que se refere a substantivo, concordo com ele, basicamente aqui. Então, nesse caso, qual que seria o correto aqui, gente? Bastantes pessoas. Na sala havia bastantes pessoas. Cleiton, eu quero analisar aqui agora a morfologia completa, que é o assunto de hoje, gente. Ó, sim, tudo bem. Na sala é o que, gente? Quem quiser analisar? Locução. Adverbial de lugar. O havia é o quê? Verbo transitivo? Direto, hein? Então, assim, o bastantes é o quê, gente? Para quem não sabe, pronome indefinido. Viu aí? Pode ser advérbio, gente. Exatamente. E o pessoas é o quê, gente? Substantivo. Então, o correto é, na sala havia bastantes pessoas. Viu, gente? Ó, bastantes pessoas. Bastantes problemas. A partir disso, gente, aqui, olha. Recebi bastantes presentes. Certo ou errado essa frase, gente? Viu aí? Certíssima. Bastantes presentes. Regra geral, qualquer palavra. Que pronome? Qualquer palavra que se refere, gente, a um substantivo, concorda com ele, substantivo, gente, ó. Bastantes pessoas. Certíssimo aqui. Aqui é o verbo, tá?
Viu, gente? Não, ele é muito legal, a gente esse bastante aqui. Gosto muito dele. Bastantes pessoas. Pois é. Há pessoas que dizem assim, fica feio, gente, mas o feio também existe. Não se esqueçam disso, né? O feio não é proibido, não, gente. Desistir, pelo amor de Deus. Professor, mas é feio. Sim. Estamos aqui para provar que isso. Se eu fosse excluir tudo que é feio da minha vida, gente, como é que eu ficaria com o quê? O carro é feio, entendeu? O andar é feio, a casa é feia. Gente, aqui, olha. As meninas estavam bastante cansadas. E agora, bastante cansadas ou bastante cansadas? Bastante cansadas ou bastante cansadas? Eu acho que é bastante. E aí, gente? As meninas, opa! Claro que isso aqui é proposital, gente, para saber se vocês estão atentos aí, viu? Muito obrigado. Gente, estavam bastante cansadas ou bastantes? Gente, tá certíssimo aqui, ó. Bastante cansadas. Plural, 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 plural. Não concorda. Qual é a classe gramatical? Vamos lá, gente. Esse bastante agora se refere a que palavra, gente? Cansados, não é assim, gente? Cansados é o quê? Adjetivo. E a palavra que modifica adjetivo é o quê, gente? Ó, que é classe gramatical? Invariável, gente. Exatamente isso. Então aqui, ó, é um advérbio que é invariável. Viu a diferença? Intensidade. Intensidade. Olha aí, ó. Bastantes pessoas, bastantes presentes, bastante cansadas. Bastantes, bastantes e bastante. Exatamente isto aí. Tranquilo? Pessoal em casa, está ouvindo direitinho? Está dando para entender? Se não der, gente, não se preocupe. Depois de umas 100 atividades, muitas aulas, a gente vai entender devagarinho, né? Não dá para entender tudo. Tranquilo, né? Dá para pegar, gente. É para mostrar, gente, que a importância aqui é a conexão na frase. Não dá para você pensar na palavra solta. Né? Na palavra solta não dá, gente, assim, porque ela pode mudar de classe gramatical e já estou vendo o quê? A concordância nominal, viu, gente? Aqui, ó, concordância nominal. Então a frase aqui está correta. E verbal, né? As meninas estavam nesse caso aqui. Gente, ó, era 12:30, certo ou errado? Certo. Certo por quê? Concordando com o quê, homem? A palavra hora, gente, está subentendida. Tá? Exatamente, está em elipse, tá? Então, aqui o que acontece, olha. Como hora, gente, é um substantivo, olha a regra básica lá, gente, qual é? Qualquer palavra que se refere a um substantivo, gente, concorda com ele, gente. Tudo bem, pessoal? Aí, olha, basicamente isto. Qualquer palavra que se refere a substantivo concorda com ele. Então, era 12:30. Meia o quê? Meia hora. Qual é a classe gramatical de meia aqui, gente? Vocês estão certos. Numeral, pessoal. Numeral. Tá? Numeral. Metade. Numeral. E numeral está aqui, ó. Você vai sempre ver esse bloco aqui, de o que é invariável, o que é variável e o que é invariável. Tá? Numeral. As meninas estavam meio cansadas. Sim ou não, gente? Sim ou não? Elas estavam meio cansadas? Sim, gente. Certíssimo. Veio aí, olha. O que vai acontecer agora? Como aqui se refere a cansadas, ó. Isso aqui é um adjetivo. Então isso aqui só pode ser o quê, gente? Advérbio, que é classe gramatical invariável. Então, meio cansadas e não meia cansada. Tem até o pessoal faz um meme, né? Meia cansada é a meia com a nossa meia, gente, cansada. Basicamente. Temos provas bastante para incriminar eles. Sim. Só se fosse a meia nossa, né? Do pé que estivesse cansada de você pisar nela. Gente. Uhum. A porta fica meio aberta ou meia aberta? Meio aberta, gente. Meio aberta. Tranquilo? Isso.
Professor, tem uma forma mais fácil, gente? Tem, eu vou já explicar. Mas o que eu gosto é difícil. Temos provas bastante para incriminar eles. E aí, gente? Analisem. Eu até acho que posso saber e trazer umas provas para que seja discutível. Temos provas bastante, está correto, porque o bastante está trabalhando para o para. Não. É o para é preposição. Sempre aqui se refere, gente. Você vai sempre. Olha, tá ligado aqui palavra, na verdade. Qual é a referência? Perfeito. Perfeito, gente. Por exemplo, como aqui nós temos o termo, a referência é provas, que é o que, gente? Provas. Substantivo. Não importa o que acontecer, gente, se referir. Estão me ouvindo? Professor, eu posso colocar dois se, na verdade, né, ao mesmo tempo? Gente? Sim, olha. Aqui, olha. Se referir. Esse primeiro se é uma conjunção condicional. Isso aqui é um pronome oblíquo átono. Colocação de pronomes. Atrair. Se refere. Tá certo? Tá. Tranquilamente, pessoal. Será? Próclise. Próclise. A ênclise é depois, tá? Exemplo de próclise. Se referir, olha. Gente, se referir ao substantivo, não tem para onde fugir. Concorda com ele. Certo aí? Então, o certo seria o quê? Provas bastantes. Vem para cá, provas bastantes. Professor, vamos lá para a técnica, gente. A técnica, nesse caso aqui, é a substituição por outros termos. Vamos observar aqui, gente? Vamos começar aqui. Eu vou pegar um pincel de outra cor. Estão me ouvindo, gente? Eu falei doutra. Será que existe doutra, gente? Existe, gente. Doutra cor. Existe o noutro? Sim, gente. Doutro também. Doutro, noutro. Doutra cor. Ó, gente. Vamos trocar bastante. Se você pusesse o muito, seria muito pessoas ou muitas pessoas? Ah! Muitas pessoas, poucas pessoas, algumas pessoas. Se eu digo muitas pessoas, poucas pessoas, algumas pessoas, gente, eu vou dizer o quê? Bastantes pessoas. Basicamente isto. Viu a técnica? Exatamente, exatamente. Porque nesse caso, ó, muitas, poucas e algumas, ó, seriam todos pronome indefinido. Esse muitos aqui não é advérbio de intensidade, não é. Aqui é pronome indefinido, indefinido, de algumas, tá? Aqui, mesmo caso, ó, recebi o quê? Muitos presentes, poucos presentes, alguns presentes. Trocou, deu tudo certo. Alguns presentes aí, gente. De boas aí, gente? De boa, né? Aqui, gente, ó, se eu trocar por muito, pouco, como é que fica? Elas estavam muitas cansadas, tem como? Poucas cansadas? Não, gente. Vai ser sempre o quê? Muito ou pouco cansadas. Então, se eu digo muito cansadas, pouco cansadas, bastante cansadas. Viu a técnica aqui, olha? Fez a troca aqui, deu tudo certo aqui, ó. E aqui é o caso, né? A metade, gente, da hora. Só que, gente, ó, olha a classe gramatical. Uma coisa são questões de prova em que eles querem concordância. Isso quer concordância. Então, para eu saber, estão me ouvindo, gente? Para eu saber, não é para mim saber não, viu, gente, tá? Para eu saber a concordância nominal, eu tenho de saber também essas questões aqui. Isso é uma interligação. Agora, para identificação, ó, bastantes aqui, pronome indefinido, gente. Aqui, indefinido. Aqui, advérbio de intensidade. E esse aqui, gente, ó, para quem não sabe, é um adjetivo. Como assim, professor? Sim, gente, ó. Estou usando o pincel preto, gente, ó. Pior que não é.
A troca aqui é pelo termo isso. Se você diz provas Não, pode indicar um adjetivo. assim, sim. Se você fala provas suficientes, então provas bastantes. Nesse caso aqui. Ó. Viu, gente? Aí, olha. Sabe, estaria mais escrito se botasse as provas, o bastante, para eliminar eles. Muito boa sua pergunta. Muito boa sua pergunta, gente. Estaria correto também. O bastante, né? Porque assim, quando eu falo provas o bastante, é como se, aí é uma discussão entre os gramáticos se esse o bastante seria mais substantivo ou seria como se fosse uma expressão de advérbio, né? De locução adverbial, né? Provas o bastante. Mas seria o quê? Ó? Provas o suficiente. Seria a mesma coisa. Não. Ele continua sendo artigo mesmo. Né? Só que aí a gente não sabe assim, por que ele ficaria no caso no singular, mas seria provas o bastante, corretíssimo, tá? No caso de temos bastante provas, Isso, mesma coisa. Se você trouxer para cá, seria temos bastantes provas, tá? Então, assim. Só que assim, olha que interessante, mudaria nesse caso a semântica. Pensa o seguinte, ó, temos provas bastante e temos bastantes provas. Aliás, temos provas bastantes e temos bastantes provas. Muda o sentido. Quando eu digo assim, tenho provas bastantes, eu tenho provas que já são suficientes, não preciso de mais. Tá entendendo? Chega, até aí tá bom. Mas quando eu digo, temos bastantes provas, não quer dizer que não precisa de mais. Gente, a semântica da coisa que é interessante, ó. É justamente o que o professor quer fazer para provar aquela questão de dois sentidos. Isso, na mudança da questão aqui. Por exemplo, ó, provas bastantes já são suficientes, eu não preciso de mais provas. Bastantes provas, tudo bem, já são muitas, mas ainda não são o suficiente. São muitas provas, bastantes provas. Possível, mas se vierem mais, correto, gente, aqui, ó. Ah, gente, só um detalhe, outro... Sim, exatamente, eu ia falar, assim, ó. Pronome pessoal do caso reto, gente, não pode ter função de objeto direto. Aí é o a, os e as, e o lo, lá, los e las. Então aqui, como termina em R, vai ser o quê? Incriminá-los. Incriminá-los, gente. Muito bem. Só um momento, gente. Volto já. Nada não. Gente, nós pegamos concomitantemente. Estão me ouvindo, gente? Concomitantemente. O que quer dizer concomitantemente? O que é uma coisa... Não, gente. Ó, em termos de consequência, um após o outro, seria paulatinamente. O advérbio paulatinamente é uma coisa que acontece paulatino. Então, assim, ó, paulatinamente quer dizer gradativamente, tá? Paulatinamente. Agora, concomitantemente acontece ao mesmo tempo, certo? Simultaneamente, tá? Simultaneamente. Então, assim, nós conseguimos ver aqui, concomitantemente, o muitos, o muita, o bastante, essas coisas. Tudo ao mesmo tempo, gente, aqui, ó. Posso apagar lá ou não? Sim. Sim. Aliás, assim, só que assim, eu vou colocar no grupo lá para você passar a semana resolvendo. Resolvendo-as. Tá tão sabido. Gente, isso é fruto das minhas aulas passadas. Esse negócio de quereria bem, eu posso explicar para vocês, tá? A colocação? Ei, mas essa pergunta. Não é, porque esse assunto aí, na verdade, assim, ele é bem amplo. Depende muito do tipo de locução. Porque assim, ele vai discriminar em 3 formas básicas. Se for
com o verbo no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Então, por exemplo... O exemplo da última aula, professor, eu fiquei mais ou menos na cabeça que eu vi esse exemplo aí. Na última aula que você deu, na sexta-feira. Por exemplo, ó, locução verbal. Ó. Estava fazendo gerúndio, ênclise. Tá? Estava fazendo. Estava, infinitivo. A fazê-lo também pode ser ênclise. Agora, tinha feito, jamais. Jamais se usa ênclise em verbo não particípio, tá? Então depende muito da locução verbal. Então seria o quê? Você vai ter um atrativo antes, então seria o quê? Ele, né? Ou ela, né? O tinha feito. Eu tenho que atrair para o caso de próclise e não ênclise. E os gramáticos também recomendam não colocar o pronome solto entre dois verbos, né? Tinha o feito. Que seria uma opção também, né? Mas assim, gente. Por exemplo, professor, eu fiquei bem na curiosidade, porque a opção legal, não lembro daquilo que você escreveu, mas você fez legal ou passada? Foi, né? Deixa eu começar depois. Porque esse assunto a gente pode também entrar nele mais. Porque é colocação de pronomes mesmo, né? Gente, estamos em qual frase? Faz 6, foi? 6, né, gente? Ó. Eu estou escrevendo de azul ou de preto as frases? Enfim. Agora é a 7ª, né, gente? Sim, você quer explicação, né? Porque que quereria? Muito bem, gente. Quereria, tá? Vocês podem perguntar aqui, fiquem à vontade com crase, já sabe, tá, gente? Assim, ó. Porque assim, ó. Isso é fruto das minhas aulas passadas, né? Eu quereria e eu preferiria. Vou explicar. Vamos imaginar aqui os verbos no pretérito perfeito do indicativo. Vamos pensar aqui no verbo cantar. Eu cantava. Desculpem-me, gente. Pretérito imperfeito. Imperfeito. Eu cantava. O verbo gostar. Eu gostava. O verbo vender, vendia. O verbo fazer, fazia. O verbo comer, comia. Pretérito imperfeito, tá? O verbo querer, queria. Partir, partia. E o preferir, preferia, gente. Isso aqui é uma certeza. Eu estou afirmando com certeza que eu cantava, eu gostava. Aliás, claro que eu não canto mais, não gosto mais, não vendo mais, mas acontecia lá. Né? É o pretérito imperfeito porque foi uma ação que foi interrompida, gente, lá. Tá? Pessoal de casa, estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok, gente? Sinal aí. Sinal. Façam perguntas também, gente, que a gente gosta de responder. Respondê-las ou responder-lhes? Quem responde alguma coisa ou a alguma coisa, gente? A. Por isso que é craseado. Já viram lá na questãozinha, ó? Texto para responder a questão, com crase. Que quem responde de a, então responder-lhe. Sim, gente, ó. Tudo bem aqui? Certeza. Agora eu vou conjugar os verbos no futuro do pretérito, que é uma espécie de hipótese do indicativo. Ó. Pretérito imperfeito do indicativo. Futuro do pretérito. Vai ficar o quê? Gostava, eu que, cantava, eu o quê? Ó, vou fazer o seguinte, ó. Cantar, ia, que é a terminação. Cantaria. Gostar. Gostar. Olha aí, gente, como é que é legal, ó. Gostar, ia. Gostaria. Terminação. Vender. Vender, ia. Vender, ia. É como se eu ia vender, né? É isso, gente, ó. Fazer, ó. Irregular. Não é fazeria. É o que, gente? Faria.
faria. Faria. Comer. Comer, ia. Comeria. E o querer? Querer, ia. Quereria. Isso quer dizer o quê? Quando eu falei eu queria, na essência da palavra, do verbo, gente, é uma certeza. Eu queria falar com você, eu não quero mais. Então, eu queria é o pretérito imperfeito. Eu queria, não quero mais. Eu gostava de falar com você, não gosto mais. Entendeu a ideia? Agora, eu gostaria, opa, hipótese, possibilidade. Quereria, a possibilidade existe também. Então, eu quereria. Por isso que nas minhas aulas eu falo assim, alguém quereria fazer a leitura? Quereria fazer a leitura. Gostaria de fazer a leitura, gente, ó. E aqui, pessoal, ó, partir, como é que fica? Partir, partiria. Partiria. E o preferir? Preferiria. Eu preferiria que você tivesse vindo antes. Tá, gente? Eu preferiria, não eu preferia. Eu preferia quer dizer que eu não prefiro mais. Já era. Eu quereria, quer dizer, eu queria, não quero mais. Ah, professor, eu queria falar com você, tudo bem, queria, já não quer mais. Naquele tempo você queria, hoje não quer mais, gente. Agora eu quereria, hipótese. Aí fica assim, gente. Tudo bem? Explicação. Por que as pessoas confundem, professor? Gente, porque as pessoas pegam essa terminação bem aqui e acham que tem a ver com essa aqui. Viram a ideia? Porque é a mesma terminação, nesse caso, uria, e uria também aqui do preferiria. Né? Só que, gente, ó, preferiria, exatamente, preferiria. Só isso, explicação básica aí. Viu como o português é legal, gente? Ouvido, exatamente. Não. Porque eu pensei que você falar assim, olha, nunca tinha ouvido. Não, gente, eu ouvi, tem gente que fala, né? Nunca tinha visto. Não, visto tudo bem, mas ouvido, gente, não dá, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? É ouvido e visto ao mesmo tempo, tá, gente? Sim, gente, ó. O que foi? Disparou, gente, aqui. Pois é, nunca tinha ouvido falar. Como é? Nunca tinha ouvido falar nisto. Não vai mais se comunicar. Gente, o item 7, né? Olha. 7 aqui, pessoal. Muito bem. As crianças, mesmo fizeram a atividade. Gente, ó, atividade. Lembre-se de que, gente, a aula ficará gravada. Vocês vão assistir a esta aula várias vezes. Estão me ouvindo? Assistir a esta aula, gente. Porque o verbo assistir, sentido de ver, de observar, transitivo, indireto, assistir ao filme, ao jogo, à aula. Com crase, nesse caso. Tá, gente? Muito bem. As crianças fizeram mesmo a atividade. Nove. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente aonde vai parar. Dizia a música dos Engenheiros do Havaí, gente, tá? 10. Eles queriam só brincar um pouco. Pois é, pudéssemos nós, quisera eu, ter tempo para explorar, gente, os pronomes, né? Mas assim, sobre as conjunções, já tem eu tenho um vídeo no YouTube que eu vou mandar para vocês o assistam. 11.
Nesse caso aqui, ó. Se era para mim resolver o problema, vírgula, por que não disse-me antes? Pois é, gente, ó, é entre mim e você, viu? Já sabem. Quando forem terminar de maneira correta, diga, olha, sinto muito, mas não há mais nada entre mim e você, tá, gente? Agora, interessante, ó. Aí seria, por exemplo, não há segredos entre mim e minha mãe, e não entre eu e minha mãe. Viu aí? Quando não tem verbo, fica o mim. É o básico, gente, exatamente. Quando não tem verbo, fica o mim. Se tiver o verbo, fica eu. Então, por exemplo, traga o livro para mim ler ou para eu ler? Para eu ler. Você vai dizer, para que eu leia, então para eu ler, gente, né? Para mim fazer ou para eu fazer? Para eu fazer. Para que eu faça, então para eu fazer. Aí você vai pensando assim. Pensa sempre assim, ó, desenvolva. Para que eu leia, para eu ler. Para que eu faça, para eu fazer. Para que eu coma, para eu comer. Não para mim comer. Para lá, né? Para mim comer, não, então. Para eu comer. Tá? Porque aí muda o sujeito, que vai praticar o sofrer ação, nesse caso, cuidado. Tá? Muito bem, né? Muito bem, gente. E aí, pessoal, em casa, tá dando certo ou não? Tá tudo ok, pessoal? Dê sinal de vida? Como é? Assim. Tá, gente. Nossa, pois é, porque a imagem está tão boa, né? Eu acho, né, que está sendo tão boa. A internet mesmo, que fica fraca. Gramática é bom ou gramática é boa, gente? Na aula passada eu falei sobre isto. Cerveja é bom ou cerveja é boa? Água de coco é bom ou água de coco é boa? Eu vou falar de novo, gente, tá? Cerveja, gente, é bom. Cerveja é bom. Gramática é bom. Água de coco é bom. Coalhada é bom. Pimenta do reino é bom para tempero, não é boa, tá? Agora, se eu especificar, aí fica assim, a gramática é boa, a cerveja é boa, a água do coco é boa. É o caso do é proibido. É proibido entrada. É proibida a entrada. É permitido entrada, é permitida a entrada. É necessário, eita que hoje está... É necessário atenção, é necessária a atenção. Isso aí vai. Tá? É que a garganta hoje não está colaborando não, gente. Que as crianças, gente, ó, o C cedilha. C cedilha. Não diga só cedilha. C cedilha. Viu aí? O pessoal de educação infantil. Que fala, meu filho, isso é com cedilha. Não, então é C cedilha. Há o C e há o cedilha. São dois elementos, não só. Não fala só, é com cedilha. Aí vai tirar aqui o C, ficar só o cedilha? Não existe isso. Tá, gente? Cuidado. Muito bem, né? Podemos aqui, gente, explicar? Vamos então, gente, ó. As crianças mesmo fizeram a atividade. Essa frase é certa ou errada, gente? Errada, gente. Ó, esse mesmo aqui se refere a que palavra? Crianças. E crianças é o que, gente? Substantivo. Regra geral, qualquer palavra que se refere a um substantivo, concorda com ele. Gênero e número. Tá, gente? Então, as crianças mesmas seria o correto, gente. Aqui. Agora sim, alguém saberia dizer qual é a classe gramatical desse mesmas aqui, gente?
Ou não? Pronome, né? Que tipo de pronome? Demonstrativo, viu, gente? A gente esquece desse aqui, olha. A gente fica achando que os demonstrativos são este, esta, isto, né? Esse, isso, aquele, aquilo. Mas, gente, existe o mesmo e o tal. Também são demonstrativos, né? O mesmo e o tal entram no ranking aí de pronomes demonstrativos. Então, o certo seria as crianças mesmas. Você vai trocar aqui por próprias, as crianças próprias. Então, você fala eu mesmo, né? No caso, você fala mulher, você fala o quê? Eu mesma e nós mesmos, tá, gente? Eu mesmo, você mesma e nós mesmos. Concordância nominal tranquilamente, pessoal. Tudo bem? Como é? Sim, no caso do tal sim. Mas sabia que é o que eles chamam na gramática de pronome de resquício de pronome neutro? Que ele não tem concordância com nada, né? O isto, o isso e o aquilo, exatamente. Não concorda. Pessoal, e aqui, olha, as crianças fizeram a mesma atividade. Essa frase está certa? Sim. Viu a diferença aqui, gente? Ó, do mesmo aqui, ó, esse mesmo aqui é pronome demonstrativo. E esse aqui é o quê, gente? Um ponto na média para quem souber. Advérbio, gente. Qual que é a referência aqui? Que se refere aqui à palavra fizeram. E fizeram o quê? Verbo. Então aqui fica advérbio, gente. Que é classe gramatical invariável. Viu como não é tão difícil, gente? É só ir com calma. Devagarinho. Tá? Muito bem, gente. O pessoal de casa está ouvindo direitinho. Gente, aí, além da imagem, que não está muito boa, mas o áudio está dando para ouvir? Eita. Mas é mais a internet mesmo, porque a câmera aqui está muito boa. A gravação, gente, está ficando muito boa. Espero, né? Que a gravação esteja... dê certo, na verdade. Então, a gravação é bom. Se a gravação está boa, a gravação é bom. A gravação é boa, né, gente? Mas sabe por que a gente concorda no sentido de cerveja é bom? Porque a concordância não é com cerveja, como se eu dissesse, olha, tomar cerveja é bom. É o ato de beber, não é a cerveja em si. A concordância é beber cerveja é bom. Tomar água de coco é bom. Então não tem concordância, na verdade. Agora, se eu dissesse, a água do coco é boa. Então, a água de coco é bom, a água do coco é boa, gente. Tá? Ok, gente, ok. Aqui, pessoal, ó. Estamos sós, sim ou não, gente? Sim, gente, estamos sós. E nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar, dizia a música, não é assim? Atenção. Eu vou anotar aqui embaixo, tá, gente? Vou anotar aqui embaixo. O só, quando significar sozinho, é adjetivo e pode ir para o plural, sozinho. Quando só significar somente ou apenas, é um advérbio que é classe gramatical, que, gente, invariável. Trazer para cá, ó. Invariável. Printe essa parte aqui, anote no seu HD e não se esqueça mais disto, gente, ó. Lembrando, quem esquece alguma coisa e quem se esquece de alguma coisa. A mesma coisa o verbo lembrar, né? Quem lembra algo, quem se lembra de algo. E assim vai. Muito bem. Sim, muito boa sua observação, muito pertinente. Viu, gente?
Pertinente quer dizer importante, necessária. Estamos a sós. Eu vou explicar essa parte também. Podemos prosseguir? Porque assim, olha, o a sós, engraçado que o a sós ele é uma expressão invariável. Eu digo assim, eu estou só, estou sozinho. Nós estamos sós. Mas se eu puser o a sós, fica eu estou a sós e nós estamos a sós. Não vai ficar eu estou a só. Fica assim, eu estou a sós, nós estamos a sós. E aí vai, gente, concordância. Aqui, gente, ó, esse só aqui, vocês acham que ele é adjetivo ou advérbio? Eles queriam só brincar um pouquinho, gente. Ó. É o que, gente? Advérbio, exatamente. Ó, não é brincar, né? É o verbo, ó. Brincar. Então, assim, ó, queriam somente brincar, gente. Ó. Então, nesse caso, ó, advérbio, frase correta. Advérbio. Então, assim, é observar a mudança de classe gramatical. Sem isso aqui, não funciona muito, não. Funciona muito, não. Como é? Na verdade, eu ia colocar o só bem aqui, sabe? Só que daria dupla interpretação. Ó, eles só queriam brincar, que eu posso entender, eles sozinhos queriam brincar, né? Ou então eles apenas queriam brincar. Então depende muito, ó. Nós ficamos só em casa. Eu posso entender, ficamos sozinhos em casa, então ficamos sós em casa, ou ficamos apenas em casa. Então depende do contexto também, às vezes. O que é que eu quero dizer? Ficamos só em casa, apenas em casa, ou ficamos sozinhos em casa? Se eu colocar sós, então seria sozinhos. Se eu colocar só, seria apenas, gente. Muito bem, ó. Posso apagar essa parte aqui? Gente, ó, o que acontece? A pergunta aqui dá. Vejam, eu posso falar o seguinte, eu estou só, certo? Nós estamos sós. Agora, gente, eu estou a sós e nós estamos, mesma coisa, gente, ó. Estamos a sós. Viu a ideia? A expressão a sós é invariável. Se eu puser, fica sempre assim. Eu estou a sós, nós estamos a sós. Agora, se for somente o só, aí fica concordando. Viu a ideia aí? Eu ainda não entendi a diferença do adjetivo. Não, quando é que ele é adjetivo. Advérbio para adjetivo. Você fez a regrinha, né? Uhum. Sozinho, adjetivo. Isso. E ele também vai ser advérbio. Você vai trocar. Por exemplo, aqui, olha. Nós estamos sozinhos. Então, isso aqui é o quê? Ó? Adjetivo. Adjetivo. Aqui se troca pelo apenas ou somente. Né? Assim, olha, eles queriam somente brincar. Ó. Somente brincar, então isso aqui é o quê? Advérbio. Somente ou apenas. Isso mesmo, tá, gente? Aí você vai observar outra coisa, né? O adjetivo vai concordar com quem? Com, nesse caso aqui, o pronome nós, né? Que é um pronome substantivo. Então, nós estamos sós, eles estão sós, as crianças estão sós. E aqui é sempre se referindo ao verbo brincar, tá? Esse caso ficou certo aqui? Ficou, né? Do a sós, gente? Muito bem. Continuemos. E a sós é o quê? Locução adjetiva. Né? Locução. É uma locução. Aqui, gente, olha, se era para mim resolver o problema, por que não disse-me antes? Vejam quantos erros tem aqui. Eu vou colocar aqui, gente, os erros, dizendo que tem erros, tá? Identifique-os. Aliás, identifique-os, identifiquem-nos. Vamos identificá-los.
Pessoal, vou receber o caderno, viu? Depois dá um visto. Quem tiver mais anotações, dá um ponto na média. Rapaz, eu fiz isso aí, começou a falar que aí eu disse, não, cadê Gente, vou receber o caderno de vocês. Natal hoje eu recebi o caderno. Pra dar nota. Só os garrantes. Né? Assim, sim, muito bom exemplo, jovem. Veja, gente, há uma coisa interessante sobre o pronome mesmo, que merece uma explicaçãozinha aqui. Uma pergunta que tem aqui no grupo de casa, tá? Quando vocês escutam as rádios, os plantões policiais, fala assim, né? Houve um assalto, não sei o que e tal. O mesmo saiu em direção ignorada, né, gente? O mesmo foi, né? Gente, os gramáticos, não são todos, na verdade, né? Mas alguns gramáticos recomendam nós não substituirmos pessoas pelo pronome demonstrativo, e sim pelo pessoal. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, olha. Tiago saiu de casa. O mesmo, né? Viajou, olha, tal e tal e tal e tal. Gente, ó. Os gramáticos não recomendam fazer isso aqui, olha, essa substituição aqui, tá? Por quê? Porque quem é usado para substituir é o pronome pessoal e não demonstrativo. Então, no caso o mesmo, a gente não substitui nesse caso, tá? Então, os gramáticos recomendam, não são todos também. Alguns dizem que tanto faz. Eu prefiro não substituir. Negócio de o mesmo saiu. Se eu tenho o ele, para que eu vou usar o mesmo? Então, assim, para ele e não para o mesmo. Por ele e não pelo mesmo. Então, assim, dele, dela, ele, ela e não do mesmo, da mesma, tá? Evite isso. Então, quando é que eu vou usar isso aqui, gente? Ó, quando significar a mesma coisa. Tem uma possibilidade? Tem, dessa substituição. Por exemplo, ó, ontem estudei muito para a prova de matemática. Prova de matemática. Tanto faz, viu, gente? Esse matemática aqui em português, tanto faz ser maiúsculo como minúsculo, tá? Matemática. Hoje, ó, gente, farei o mesmo para a prova de português, gente, ó. Nesse caso aqui pode, mas eu não estou substituindo pessoas ou coisas ou objetos. Não é ele ou ela, que não cabe farei ela, sabe assim? Então farei o mesmo. Então nesse caso, ó, farei o quê, gente? Ó, farei a mesma coisa. Aqui pode estar corretíssimo, mas nesse caso já não pode. Tranquilo? Então evite-se isso, gente, né? Se você tem o ele, o ela, dele e dela, para ele, para ela, com ele, com ela, então por que você vai usar o mesmo com o mesmo, para o mesmo, do mesmo, gente? Não precisa disso, ou da mesma, né? A mesma não sei o quê. Então, assim, evite-se isso, por favor. Tá bom? Aqui, gente, ó, vamos para essa parte aqui. Vamos para essa parte aqui do pronome. Se era para mim resolver o problema, por que não disse, por que não... Ah, aqui tem um mim aqui, ó. Vou retificar bem aqui, olha. Disse-me. Ei, pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho ou não? Eu disse que vou o quê, pessoal? Vou retificar. Por favor, gente, retificar. Não vão confundir com o quê? Ratificar. Porque vocês não podem confundir bife à milanesa com bife ali na mesa, gente. São coisas diferentes. Por favor, tá? Por que não
disse-me antes. Por que não disse-me antes? Vamos ver os erros, gente. Por favor, primeira coisa, o me resolver, tá, gente? Me resolver. Como é que eu vou lembrar aqui, gente? Se eu tenho um verbo aqui, eu vou precisar de um sujeito. E quem pode ser sujeito da oração? Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É o sujeito da oração. Só existe um caso que é chamado sujeito acusativo. Mas depois eu falo sobre isso. Então, por exemplo, o me, gente, é complemento, não é sujeito. Então, nesse caso, se era para eu resolver o problema, vírgula, tudo bem. Esse porquê tá certo, gente? Não. É separado, né, gente? Ó, porque... Não. Esse disse-me tá certo, gente, aqui? Não. Por quê? Isso, porque o não é atrativo. Então, ele exige a próclise e não a ênclise. Então, seria o que o certo? Porque não me disse antes. Então, seria, se era para eu resolver o problema, por que não me disse antes? E não porque não disse-me antes, tá? Não convidaram-me. Errado. Correto. Não me convidaram, gente. Para esta festa pobre. Sempre a mesma frase. Temos que renovar o nosso repertório, mas as frases sempre as mesmas, né? Está tão batido já. Gente, para concluir, vou colocar aqui algumas frases dos verbos, só para a gente ficar assim atento à questão do verbo mesmo, sabe? O pronome, se eu não abordar durante este curso, estão me ouvindo, gente? Eu usei o este, tá? Este curso. Farei umas aulas para vocês, gratuitas, não é gratuitas, por favor, gente, gratuitas, tá? Gratuitas sim, mas claro que eu vou colocar lá o número do Pix, sabe se alguém tem um coração mais, né, gente, brando assim, né, não custa nada. Não é proibido alguém passar um Pix para outra pessoa, gente. Muito bem. Quais foram os verbos que eu disse aqui, gente, para vocês colocarem? Se a testemunha depor, o réu poderá ser, vou colocar condenado, mas o que eu queria chamar a atenção para o absolver e o absorver, gente, tá? Vamos só lembrar, gente, aqui, ó. Absolver e absorver. O que é absolver com L? É o mesmo que inocentar. É o mesmo que discriminar ou discriminar? Discriminar, que é retirar o crime. Tá? Não confundir com discriminar, que quer dizer segregar, separar. Discriminar quer dizer... Gente, tudo que tem dis quer dizer separação. Daí o termo divórcio. Ei, pessoal, falar nisso, negócio de dis, não é desinteria, viu, gente? É disenteria. Quem falava desinteria, não fale mais, é disenteria. Então, como disenteria? Porque o dis quer dizer mau funcionamento e o entere quer dizer estômago. Então, seria disenteria. A palavra é essa? Entere. Ah, gente, e o absorver, ó, é sorver, sugar. Então, o juiz absolveu o réu ou absorveu o réu? Claro que é absolveu. Ele não sugou o réu, né? Não sorveu, tá? Gente, assim. Voltando aqui, pessoal. Muito bem. Vamos anotando, gente. Vamos anotando aí. Próxima frase. Ei, pessoal de casa, vamos já terminar, por favor, viu? Não durma agora, tá? Já basta o pessoal dormir aqui na sala.
Não, tá todo mundo atento aqui, gente. Tá não, viu? Citou, ela ficou chateada que eu falei que estava dormindo, gente. O policial interviu no roubo. 14. Os empresários manteram a decisão. Eu vou só instigar, gente, um pouco dos verbos, tá? Só instigar. 15. 15. Eles reaveram o dinheiro. É reaveram que eu quero colocar. Tá, gente? Reaveram. Tem uma frase que eu queria colocar. Tá aqui, a frase é esta. 16. As garotas se entreteram assistindo o filme em casa até que os pais como é? De filme. Não, tem não, que eu nem ia colocar em casa. Muito obrigado. Se disporam a levar elas ao cinema. Eu falei muito obrigado. Vocês sabiam que é possível alguém falar obrigados? Pois é, gente. Sim. O homem fala sempre obrigado. E a mulher fala sempre obrigada. Tudo bem, né, gente? Porque de onde que vem a expressão? Isso quer dizer realmente que eu estou obrigado? Sim, gente. Antigamente era assim. Quando você fazia uma coisa para a pessoa, ela falava assim, olha, agora eu estou obrigado a você. Ou seja, eu estou obrigado a retribuir esse favor. É a reciprocidade mesmo, né? Você me fez um favor e eu fico obrigado a devolver em algum momento da minha vida. Então fica, estou obrigado, sou obrigado, ficou somente o obrigado. Então por isso que eu digo, olha, o homem fala, eu estou obrigado. A mulher fala, obrigada, estou obrigada, gente. Só que como é um adjetivo, e se eu agradecer por nós dois, gente, eu digo o quê? Estamos obrigados. Então, eu posso dizer, muito obrigados. Imagina se faz uma coisa para mim e para o meu filho, eu digo, olha, muito obrigados. Eu e ele estamos agradecidos. Como é? Não, pois é, mas assim, é bom para chamar a atenção. Muito obrigados. Sim? Sim, sim. Ei, pessoal, vamos concluir com essas aqui, tá bom? Mas não vão agora, por favor. Isso aqui é o que cai na prova. O que cai na prova é isso aqui, tá? Você dormiu, piscou, caiu na prova. Ficou por uma questão, já era. Gente, nunca mais se volta ao normal. Sim, vamos começar aqui? Se a testemunha depor, o réu poderá ser condenado, gente. Tem erro aqui. Agora diga-me qual é o erro. Você vai estudar, gente, o verbo pôr. Não foi isso que eu disse? Por que você deve estudar o verbo pôr? Aprendeu o pôr, aprendeu depor, compor,
transpor, decompor, recompor, propor. Então não é quando eu me recompor, é quando eu me recompuser. Então vamos conjugar o verbo pôr. Se eu puser, se eu puser, se tu puseres, se ele puser, se nós pusermos, se vós puserdes e se eles puserem. Então aqui fica o quê, gente? Se eu digo, gente, se ela puser e não se ela pôr, como é que é o certo? Se ela depuser. Viu aí, gente? Depuser. Eu digo, quando eu compor uma canção, se ou não, gente? Não, eu digo o quê? Quando eu compuser. Quando eu compuser. Quando nós compormos, quando nós compusermos, tá, gente? Exatamente isso. Aprendeu o pôr. Abaixo de quê? Vai dar tempo. A bateria, né? Vai dar certo. Gente, muito bem. Até aí tudo bem, gente? Qual foi o verbo que você aprendeu? Verbo pôr, não se esqueça disso. Verbo pôr. Aprendeu o pôr, depor, transpor, decompor. Aqui é junto, viu? Muito bem, gente. O policial interviu no roubo. Sim ou não, gente? Não. Qual o verbo que você vai aprender aqui, gente? Verbo vir. Verbo vir. Conjugar o verbo vir, como é que fica no passado? Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes e eles o que, gente? Vieram, não é vinieram, com NH não, vieram. Muito bem, Se eu digo, gente, ele veio, qual que é o certo? Interveio e não interviu, gente. Tá errado aqui, Se fossem os policiais intervieram, gente, tá? Se você interviesse, não se você intervisse ou intervesse. Você interviesse. Os empresários manteram, gente, a decisão. Qual o verbo aqui, gente? Verbo ter. Se fala eles teram? Se fala o quê? Tiveram. Então, certo é o quê, pessoal? Mantiveram. Tá? Então, os empresários mantiveram. Se o policial deter, se o policial o quê? Detiver. Se você reter, não, se você retiver. Se você se conter, não, se você se contiver. Se você se entreter, não, se você se entretiver. E assim vai, gente. Viu como o primeiro verbo o quê? Verbo pôr, depois o verbo vir. Depois o verbo ter, gente. Olha o que eu disse. Eles reaveram o dinheiro. Sim ou não, gente? Reaveram ou reaviram? Nenhum dos dois. Nem reaveram, gente, nem reaviram. Esse verbo aqui é o verbo haver. É o ré mais o haver. Então você fala o seguinte, no passado o verbo haver fica assim. Eu ouvi. Tu ouveste, ele ouve, nós ouvemos, vós ouvestes e eles ouveram, gente. Então eu digo o que, pessoal? Eles ouveram. Então você vai pegar o seguinte, eles tira o H, eles reouveram, e não, gente, reaveram. Tranquilo? Não é tão difícil, gente? Não, o verbo é o verbo, né? O verbo não. Entendeu, gente? O verbo, assim, é aquela coisa. Porque são os verbos irregulares também. Aqui, gente, as garotas se entreteram assistindo o filme em casa, até que os pais se disporam a levar elas ao cinema. Quantos erros tem aqui? Vamos detectá-los. Quantos erros, gente? Primeira coisa. Entreteram. O verbo é entreter. Como é que fica aqui, gente? As garotas se... Vou colocar dessa cor aqui, Se entretiveram. É o que a gente chama de interter. Então, as garotas se entretiveram assistindo. Está assistindo o quê, pessoal? Ao filme.
ao filme, até que os pais se o quê, gente? Verbo dispor. Se dispuseram, exatamente. Tá? Até que os pais se dispuseram. Tem crase aqui, gente? Não se usa crase diante de verbo, gente. Não tem isso aqui, ó. Não tem crase diante de verbo, tá? Levar elas, tá certo, gente, aqui? Não. Levar las, gente, ao cinema. Olha aí a frase correta. As garotas se entretiveram assistindo ao filme em casa, até que os pais se dispuseram a levá-las ao cinema. Gramática padrão é assim, gente. Tá bom? Muito bem, pessoal. A aula ficará gravada. Já coloquei algumas atividades no grupo, vou colocar outras para serem resolvidas, para se resolverem. E aí a gente continua na próxima aula. Vamos entrar em outro assunto já na próxima aula, né? Que só são 5 encontros. Esse é o terceiro, né? Temos ainda um encontro sobre sintaxe, que será o próximo encontro, gente. E aí, o último eu queria falar um pouco sobre pontuação, certo? Fácil de entender, gente, não é, mas a aula pode ser revista diversas vezes mesmo. Tudo bem, gente? Aí em casa, deu para anotar, deu para printar? Muito bem. Boa noite, foi um prazer estar com vocês, um prazer inenarrável, imensurável, incomensurável, indizível, inefável, gente, tá? Estar com vocês. Tudo tranquilo? A Raquel está aí tentando. Pode perguntar. Sim. Sim, terminado em A. É a mesma, exatamente. Parousia terminado em A. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Levalas. Essa regra aqui é a mesma do sofá. Oxítono, desculpe-me, oxítono. Não, exatamente, é uma oxítono terminada em A. Você esquece isso aqui, Tira. Não considera. Então, ela é o mesmo caso do sofá, do maracujá, do cantá-las. Assim como fazê-las é o caso do você. Então, cantá-la, fazê-la e repô-la são as regras das oxítonas terminadas em A, E, O. Eu achei que eu tinha que tirar um pronome aqui. Não, sim, vocês isolam o pronome, na verdade. Você não o considera. Exatamente, gente. Tá bom? Pessoal, tchau. Em casa, foi um prazer estar com vocês. Concluindo aqui.